que Paulo, agora na sua segunda viagem, ele vai passar pela cidade de Éfeso. Ali ele encontra dois irmãos, Aquila, Priscila. E aí ele vai ministrar a palavra de Deus na vida daquelas duas pessoas. E aí, irmãos, Paulo, com seu dom evangelístico, a qual o Senhor lhe entregou, aí ele vai reunir aqueles irmãos. E ali começa a nascer a igreja de Éfeso. Eles reuniam as pessoas que passavam por aquele lugar para trabalhar, irmãos, e assim cresceu essa igreja. Nós acabamos de ler aqui que o Senhor, ele começa a elogiar esse povo. Ele diz: olha, é verdade que mesmo na sua pouca força você não tem negado o meu nome. É bem verdade que eu conheço as tuas obras. Só que, irmãos, esse povo fazia tudo no automático. Esse povo já tinha se esquecido da essência da palavra de Deus. E o Senhor, irmãos, ele sempre chama a nossa atenção para que a gente se volte para o Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus, aleluia. A palavra de Deus, irmãos, vai nos dizer que agora essa igreja está fria. Agora essa igreja já não sente mais o calor do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós nos encontramos assim, porque nós acabamos esquecendo o real motivo de estar na presença de Deus. Será que é por obrigação ou por religião? Nós precisamos repensar o nosso caminho. Nós precisamos repensar a nossa vida e nos perguntar: Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Para quem eu estou vendendo honras? Para quem eu estou vendendo glória? Para quem que é que eu estou louvando? Será que o amor que eu tinha antes dentro de mim é o amor que eu trouxe aqui nessa noite hoje? Será que eu louvei de todo o meu coração? Será que eu entreguei tudo que eu tinha para entregar? Oh, glória a Jesus! E aí, irmãos, a gente começa a esfriar na presença de Deus. De certo que não tem sido fácil. Nós, como os pastores, eu sei que tem mais pastores aí na nave da igreja, ou até você que tem uma promessa de cuidar de um rebanho. Irmãos, não é fácil. As pessoas não têm dado mais crédito à palavra de Deus. As pessoas não têm mais respeitado os pastores na casa de Deus. As pessoas têm se esfriado, irmãos, o amor tem se esfriado de uma tal maneira que verdadeiramente é só aquele que está em Cristo Jesus para suportar muita coisa. E eu creio que se você está aqui nessa noite é porque o Senhor te sustentou. É porque Ele te trouxe neste lugar, é porque Ele tem um plano para a sua vida. É porque ainda há algo diferente, especial Ele quer fazer na minha e na sua vida. Quem sabe Ele quer te avivar nessa noite, te tirar dessa paralisia espiritual que você tem tido, te trazer mais para o centro da vontade dEle, para você entender, irmãos, que você serve um Deus vivo. O Deus a qual nós estamos adorando nessa noite não é um Deus morto, irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir a sua oração. Mas o que será que nós temos entregado para o Senhor Jesus? E quando o nosso amor se esfria, irmãos, nós ficamos sem direção da parte de Deus.
quando se esfria, a gente tende a não querer mais obedecer a palavra do Senhor. E aí, irmãos, a gente começa a decair espiritualmente, perder as nossas forças na presença de Deus. E aí a gente começa a fazer tudo no automático, irmãos. Mas o Senhor, irmãos, Ele não recebe algo que não provém do coração. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos entrar na casa do Senhor e louvar a Deus em espírito e em verdade. Você precisa trazer a sua verdade diante do altar de Deus. Você precisa se confessar diante de Deus. Você precisa olhar a sua trajetória e dizer: sim, Senhor, aquilo que eu fazia outrora eu já não faço mais. Glória. Porque quando nós estamos no primeiro amor, irmãos, eu não sei você, mas tudo aquilo que eu ouvia, tudo aquilo que falavam para mim na casa de Deus, eu procurava praticar porque eu queria agradar a Deus. Porque eu amava Jesus, porque eu amo Jesus. E quando a gente ama alguém, irmãos, a gente quer agradar essa pessoa. Quando nós amamos nossos filhos, quando nós amamos o nosso marido, quando nós amamos a igreja, o que a gente faz? A gente entrega o nosso melhor. A igreja está linda, a igreja está enfeitada, nós estamos confortáveis. Porque o pastor, porque os jovens, eles nos amam. Então, quando nós amamos alguém, nós damos o nosso melhor. E quando nós não amamos, irmãos, quando a gente não cria esse afeto, esse sentimento, a gente acaba deixando as coisas de lado. A gente acaba fazendo por fazer, talvez por obrigação. E o Senhor estava dizendo para esse povo: qual é o motivo de vocês? Por que vocês vêm ao templo? Por que vocês entregam sacrifícios? A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que esse povo, eles brigavam até por causa da palavra de Deus. Nós vemos que esses irmãos confrontavam os falsos apóstolos, que esses irmãos confrontavam aqueles que não seguiam a lei. Só que, irmãos, Deus conhecia o coração desse povo. Sabia que o real motivo dele já não era mais o amor, e sim servir debaixo da lei para mostrar para os homens. E é tão difícil, irmãos, no dia de hoje explicar isso para a igreja. Dizer isso para a igreja. Porque até parece, irmãos, que nós estamos falando de algo que não se dá para entender, ou para se sentir, ou para explicar. Só que a igreja, a nossa igreja, tem se esfriado. Nós colocamos um culto de oração, ninguém vem mais para a igreja. Nós colocamos um culto de doutrina, ninguém mais aparece na igreja. Foi dito aqui pelo irmão que às vezes é domingo, entra 1, 2 ou 3. Mas que eles estão cumprindo a palavra de Deus. Você já tem reparado, irmãos, como as igrejas do nosso tempo estão vazias? Porque o amor de muitos já se esfriaram. Talvez a gente prega isso hoje na igreja, a igreja às vezes nem presta atenção naquilo que a gente está falando. Mas é a pura realidade. Nós temos nos preocupado com o nosso trabalho, nós temos nos preocupado com a nossa casa,
Nós estamos preocupados com nossos filhos, com a nossa escola, o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas a gente não se preocupa mais de ter uma vida espiritual na presença de Deus. Não se fala mais sobre o Espírito Santo, não se fala mais sobre a busca pelo Espírito Santo. Talvez quem está se convertendo, irmãos, há uns 5 anos atrás, não conhece nem o que é mais o Espírito Santo. Nós temos ouvido muita palavra de prosperidade. E sim, o Deus a qual nós servimos, Ele é próspero. E Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Eu tenho vivido isso, a minha casa tem vivido isso. Só que, irmãos, servir a Deus não é somente ouro e prata. Não é somente ter um carro bom, uma casa boa, um casamento perfeito, filhos perfeitos. Evangelho não é isso. O Evangelho transforma, o Evangelho cura. O Evangelho renova nossas vidas. Eu costumo dizer que isso é uma verdade. O Evangelho que não muda, irmãos, história não é Evangelho. Hoje a gente não consegue decidir aqueles que são daqueles que não são. Parece que está todo mundo seguindo o mesmo trajeto, o mesmo caminho. E nós que somos cristãos, nós que estamos carregando a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, você que é jovem, que tem lutado contra o mundo, porque a gente sabe que não é fácil. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de parar, às vezes a gente canta sem vontade de cantar. Só que, irmãos, você está lutando. Mas você está lutando para quê? E por quê? Às vezes nós esquecemos que esse mundo físico ele vai acabar. E que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. A gente esquece das promessas celestiais para nossas vidas. A gente esquece, irmãos, que Deus vai voltar para resgatar uma igreja lavrada e remida no sangue do Cordeiro. Nós precisamos nos preparar. A igreja tem vivido um momento de preparação. Estamos ouvindo os rumores de guerra. Nós já estamos ouvindo, vendo pai matando filho. Isso sempre existiu desde o início, sim. Só que, irmão, você já parou para pesar a gravidade da coisa? No nosso tempo tem ficado pior. Isso é um sinal da parte de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E às vezes nós estamos até ouvindo, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu costumo dizer, irmãos, lá na igreja, que você venha ouvir, mas não somente ouvir, sim praticar a palavra de Deus. Porque talvez nós sentamos nesse culto, foi entoado louvores. Talvez você está ouvindo a palavra de Deus. Mas quando este culto acabar, irmãos, quem vai ser você lá fora? Quando este culto acabar, que você tiver que enfrentar o mundo aí fora, como é que você vai se comportar? Será que você vai lembrar das coisas que Deus tem falado para você? Será que você vai se recordar daquilo que o Senhor Jesus disse para você no dia de hoje? Irmãos, não é só mais um culto. É a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Jesus.
afastada. Talvez fisicamente não, mas espiritualmente sim. Talvez você tenha parado de orar. Talvez você tenha parado de jejuar. Talvez você não tenha obedecido a palavra de Deus. Só que os olhos do Senhor, irmãos, eles estão em todos os lugares. Não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. E aí nós estamos vivendo por viver, fazendo tudo o que a gente quer fazer, achando que os olhos do Senhor não estão sobre nós. Mas eu quero te dizer nessa noite que Ele está olhando para você. Ele conhece as tuas obras. Ele sabe o tanto que você vai suportar. Só que o Senhor sabe também quando você está errando e Ele precisa chamar a sua atenção. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Às vezes é necessário o pastor pegar o cajado e quebrar a perninha da ovelha, para que essa ovelha não venha se perder. É dolorido, irmãos, mas vale a pena. A gente chora, a gente geme, mas no final dá tudo certo, irmãos. O Senhor, Ele nunca vai te entregar nada daquilo que você não possa suportar. E talvez você tenha passado lutas, talvez você tenha passado uma grande batalha, só que isso não pode te parar. Isso não pode parar aquilo que Deus tem entregado sobre a sua vida. O esfriamento espiritual da igreja não pode parar a fé que há dentro de você. Porque às vezes, irmãos, a gente entra tão quebrado na casa de Deus, esperando ouvir uma palavra, esperando ouvir um louvor, e nada acontece. Porque talvez nós pegamos um culto frio. Aí a gente sai revoltado, com o nosso coração entristecido, dizendo que não ouvimos a palavra de Deus. Só que não, quem faz o culto é eu e você. Quem traz a essência da adoração é eu e você. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, Ele habita em meio aos louvores. Os jovens louvaram, todos os jovens louvaram aqui. Uns estavam no instrumento, outros estavam no vocal. E glória a Deus pela vida de vocês. Só que vocês têm noção da responsabilidade espiritual que está na vida de vocês. Vocês são os responsáveis de atrair a presença de Deus para este lugar. E para que nós possamos atrair a presença de Deus é necessário uma vida de santidade. É necessário uma vida de separação para o Senhor. O que é ser santo não é querer ser melhor do que os outros. É simplesmente ser separado das coisas do mundo. Talvez a gente adore e nada acontece. Talvez abrimos a boca e o céu não tem se abrido. Será que nós temos nos separado para o Senhor Jesus? Eu conheço a igreja porque eu já vim aqui só uma vez, irmãos. Mas eu não sei aquilo que Deus vai fazer sobre este lugar. Só que o Senhor está dizendo que Ele quer mais dessa igreja. Ele quer mais santidade. Ele quer mais separação. Ele quer mais oração. Ele quer mais jejum. Ele quer mais consagração. A gente não fala santidade de vestes, irmãos. Tá frio. Se eu achasse minha meia calça, eu ia vir de calça mesmo, irmãos. A gente fala de uma separação espiritual. Consagrar-se ao Senhor.
alguém, nós queremos agradar. E se nós amamos Deus, nós precisamos agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem você acreditar no seu chamado, é impossível que Deus te leve para outros lugares. Se você não acreditar nesse ministério, é impossível que essa casa prospere. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem entregado sobre as suas mãos. Se o pastor, se a pastora não acreditasse naquilo que Deus tinha para a vida deles, esse lugar não estaria aberto. Está aberto até agora porque Deus tem sustentado. E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas. Eu acredito que o Senhor ainda vai avivar a obra dele. E é aqui, irmãos, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, a gente chega naquele primeiro amor, irmãos. A gente chega aberto para todas as coisas. E aí o Senhor, Ele começa a forjar o nosso coração. Aquilo que nós pensávamos outrora, a gente não pensa mais. Aquilo que nós fazíamos outrora, a gente começa a não fazer mais. Por quê, irmãos? Porque nós amamos a palavra de Deus. Porque nós amamos estar na presença do Senhor. Quando nós amamos, irmãos, a Deus e a palavra do Senhor, isso gera obediência sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, em Jó, no seu capítulo 5, versículo 3. Vai dizer ali, irmãos, que Jó estava questionando. Ele estava, uns versículos mais para frente, vai dizer que ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu. Só que no capítulo 1 vai dizer que Jó era um homem temente a Deus. Aleluia. Era um homem que ofertava a Deus. Era um homem reto, íntegro na presença de Deus. Só que passa-se um tempo de todas essas coisas. E agora Deus vai permitir que o inimigo toque na vida de Jó. Para que aí sim, irmãos, ele conhecesse quem era o Deus que ele estava servindo. E foi aí que o seu amigo, ele faz. Ele chama a atenção de Jó dizendo, vai buscar a Deus. Porque outrora você confiava. Outra hora você ofertava a Deus. Outra hora você acreditava em Deus e você precisa continuar acreditando. Quem sabe, irmãos, o amor que ele tinha por Jesus deu uma esmorecida. Porque outrora Deus estava dando fazenda, Deus estava dando bens, Deus estava dando filhos. Só que agora ele vai conhecer o Deus da provisão. O Deus que tira tudo que ele tem e traz ele para dentro da presença. Agora ele vai conhecer o Deus de relacionamento, irmãos. Não só o Deus de ouvir falar. Talvez até aqui você só tenha ouvido o testemunho das outras pessoas. Talvez você só tenha ouvido até aqui os sonhos de outras pessoas. Mas e os seus sonhos? E os seus planos? E os seus projetos? E a sua intimidade com Deus e o seu testemunho? Deus estava criando com Jó um relacionamento pessoal, um relacionamento espiritual. Porque a gente vai ver no começo da história de Jó que ele sacrificava pela sua casa, sacrificava pelos seus filhos. Era um relacionamento físico que ele tinha com Deus. Ele aprendeu que precisava sacrificar, então ele ia e sacrificava. Só que agora ele vai conhecer esse Deus de relacionamento. Esse
Esse Deus que vai trazer ele mais para perto da presença. E que vai extrair tudo aquilo que ele tem no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que quando o inimigo se aproxima, ele diz: olha, pode tocar em todas as coisas que ele tem, menos no seu coração. O Senhor queria extrair o melhor de Jó para si. E o que o Senhor consegue extrair de você nessa noite? Será que você consegue entregar a verdadeira adoração, a devoção do seu coração para Deus nessa noite? A palavra de Deus hoje é para a sua vida. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Se você orava, ore mais. Se você jejuava, jejue mais. Se você vinha naquela alegria por ensaio, volte a ter essa alegria em nome de Jesus. Quero convidar a amada igreja a se colocar de pé nessa noite. Eu quero adorar a Deus com você nessa noite. Meu Deus. Aleluia. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração, porque eu sei que Ele falou. Às vezes nós achamos que Deus está no meio do furacão e Ele não está. Aí quando nós ouvimos uma voz mansa e suave, é aí que Ele se manifesta. Com a permissão do nosso pastor, feche seus olhos nessa noite. Eu de verdade não sou cantor, mas eu quero adorar com você nessa noite. Meu Deus. Aleluia. Feche seus olhos e sintonize na letra desse louvor. É forte. Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do teu desagir. Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem o melhor pra fazer. Agora é tempo de se levantar. Mas de repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e disse que tu não vai chegar, por ter renunciado esse sistema, muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar. Agora é hora do meu Deus pregar. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse já estou. Volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não tocar a linha, não tem como fazer fogo. Se não fizer fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a pregar como você pregava. Se não tocar a linha, como fazer fogo, se não fizer carne, não se queima. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Exaltado é o teu nome. Oh, glória a Jesus. Nos ensina, Senhor. Mas de repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente
Tinha mente hoje eu disse tu não vai chegar. Poder denunciar desse sistema, no jeito de vestir, no jeito de falar. Agora é hora do meu Deus se entregar. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te cortou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te cortou. Volta a orar como você orava, volta a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não pisar fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não pisar fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não pisar fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não pisar fogo, a carne não se queimará. Oh, glória a Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade, Jesus, de estarmos na tua presença, amém? Assim agradeço a tua oportunidade e as palmas agora na tua vida. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Palmas ao Senhor mais uma vez. Vamos sentar um pouquinho. Nós estamos quase chegando ao final. O Paulo tem uma atividade para fazer aqui com os irmãos. Coisa rápida. Você vai participar rápido. Mas esteja com todos a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Que mensagens, aleluia. Eu não tenho nem palavras para descrever essa mensagem. Engraçado que a pastora Isis falou, né? Pastora Isis, vem cá. Falei que realmente uma informação de Deus, né? E há umas semanas atrás eu estava meditando na Bíblia. Até eu dei uma saudação aqui, né? Um domingo, referente ao Apocalipse 2 também, só que era pela outra igreja, a igreja de Filadélfia. Né? Daí eu estava meditando e veio uma mensagem exatamente. Deus é maravilhoso. Porque Ele nos guia mansamente a águas tranquilas, mas ao mesmo tempo a vara e o canelo do nos consolam. Muitas vezes a gente está caminhando por um certo lugar que nosso ponto de vista não está confortável, mas aí vem Deus, que nem ele foi para Jó e Tito. Jó era um homem temente a Deus. Só para lembrar um pouquinho. Eu lembro de uma ministração que eu ouvi de um pastor que eu acompanho. Ele chegou com o filho dele, né? O filho dele estava fazendo um. Quando a gente vai estudar, justamente para ministrar. Não é teologia, mas é um seminário. Estávamos num seminário. Seminário fora do país. Aí o pai dele virou para ele e falou: olha, filho, é o seguinte, tá? Eu vou te
te colocar agora na estufa. Aqui você está em casa, certinho, você tinha as coisas tudo confortável, mas eu vou te colocar na estufa. Por quê? Você precisa criar maturidade. Você vai criar maturidade. Isso que Deus fez com o Jó. Tirou Jó do ponto de conforto e colocou ele na estufa. E o que esse pastor falou para o filho dele? Você tem visto tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida da sua mãe, na vida de alguns irmãos da igreja, mas está na hora de você parar de viver, de conhecer o Deus do seu pai. Agora está na hora de você conhecer o seu Deus. Glória a Deus. Quando os profetas falam lá no Velho Testamento, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nenhum deles vivia da experiência dos seus parentes. Eles viviam as experiências deles, porque Deus, com cada um deles, ele trabalhou de uma maneira diferente. Em Abraão, ele trabalhou a fé. Nossa, ele enrolou Abraão, entre aspas, né? Até que o filho de Abraão veio na idade de 100 anos. Isaac. Depois veio Jacó. E todos os filhos dele. Depois veio a história de José, que Jacó já tinha perdido as esperanças de José estava vivo. Depois, lá no final, José foi mandado para o Egito para salvar toda aquela geração. Então, cada um deles viveu uma experiência própria. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus. Parar de andar com Ele, simplesmente ouvindo e falando. Mas a gente precisa buscar Ele e começar a ouvir a voz dele. Amém? Pastor Elis, a lembrancinha, gratidão, ter vindo aqui e ter visto essa palavra maravilhosa. Mas uma forma de agradecer a todos que estão aqui, né? E a minha esposa, nós fizemos um quiz, ela não pode estar hoje. Nós fizemos um quiz. Como que vai funcionar? Eu quero que todos se coloquem, se puderem tirar as cadeiras, para não houver um tumulto aí. Se possível, todos participem. Certo? Esses varões abençoados aí que manjam mais de Bíblia do que o próprio Abraão. Como vai funcionar? É simples. É o que é simples. Acho que o que mais vai trabalhar aqui vai ser a agilidade. Esse aqui é fácil. Como vai funcionar? Eu vou. Opa! Vou fazer a pergunta. Minha pergunta vai estar aqui. Vou fazer essa pergunta. Quem quiser responder vai ter que vir aqui, estourar o balão e responder a pergunta certa. Quem responder a pergunta certa vai levar uma dessas caixinhas. Da casa, tá bom? Da casa, vamos fazer assim, vamos deixar o. Vamos deixar os quatro. Primeira pergunta. Complete o versículo. Esse versículo está. Mas eu vou fazer diferente, eu vou acrescentar aqui. Tem que responder aquilo que está certinho, né? Tem que responder. Complete o versículo. Porque Deus amou muito, Deus amou tanto o mundo, que Deus é o Filho unigênito para toda a gente nele crê no preço, mas ele eterno. B. Que enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. C. Ao ponto de sermos chamados filhos seus e de fato somos Deus, que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem vai misturar o balão? Só ele vai misturar o balão? Quem que vai? Pode ir mais. É a. Completa esse versículo. É o versículo dele. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Deus amou o mundo de uma maneira. Alguns dizem que esse é o ponto ápice da vida, né? Que é o versículo que diz tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho unigênito para todo aquele que ele crê não vence, mas tenha a vida eterna. Essa é uma pegadinha. Quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? A. 10. B. 7. C. 3. D. 12. Tem 2 varões. Versalão vacilou. Espera, varão. Se ele não acertar, você Entendeu a pergunta? Quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? Resposta A. 10. B. 7. C. 3. D. 12. D. Por quê? Por que a D? Meu Deus do céu. Entenda a pergunta. Quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? Ele respondeu D. Agora eu vou falar no Z. 3. Por que eram 3? Justifica para mim. Jesus ele tinha diversos discípulos, mas ele teve uma parte lá, aqui Mateus ele manda os discípulos para 2 em 2 de várias casas. Mas dentro desses discípulos, quantos ficaram com ele? Não pode Aí vai ser uma pegadinha. Haveria aqui duas respostas corretas. Mas se a gente interpretar a pergunta, quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? Poderíamos falar, tem 12. Mas existem 3 que são próximos. O irmão está falando aqui, não pode não. Você quer que ele fale o nome dos discípulos? Não, esse discípulo para a gente. João. Ih, já é. Pedro e Tiago. Glória a Deus, glória a Deus. Essa pergunta é uma pegadinha. O que acontece? Essa pergunta aí ela é uma pegadinha. Eu cheguei com a minha esposa e falei para ela, olha, que tinha uma resposta que estava errada, mas a pergunta, ela estava reformulada quem eram os mais próximos. No original seria a resposta que ele falou, porque não tinha o 3, tinha 5. Eu mudei porque eu falei, isso é uma pegadinha. Vamos ver quem vai responder. Porque a resposta certa, se fosse a pergunta original que a gente tinha pego, seria exatamente os 12. Porque não tem os 3. Daí eu coloquei o 3, eu falei, vou pegar alguém. Vou pegar alguém. Os mais próximos de Jesus é exatamente Pedro, Tiago e João. Os que ficam mais próximos dele. Então, pastor glória a Deus. Amém? Palmas ao Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram participar desse momento especial. Pastora, seu esposo, pastor, os irmãos, todos vocês que vieram. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, irmãos, Senhor Jesus, pastor Hélio, Wesley, Pedro Batista, nossos irmãos também da igreja local, que veio prestigiar o trabalho. E temos também ali no fundo, o irmão Caleb trouxe uns livros, umas bíblias. Se você quiser adquirir, passa ali na mesa ali, um material bom para poder abençoar o nosso irmão, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar também, em nome do Senhor. Alguém tem mais alguma coisa aí para passar? Não? Vamos encerrar então, agradecendo a Deus, pedindo que Deus nos abençoe, guarde. E quando a pastora fizer um evento lá, nos convida, porque já é a segunda vez, né? Já estamos devendo, já. Se quiser chamar também meu amigo pastor Hélio, ali atrás, Pedro Batista também. Gosta de cooperar também na obra de Deus, no reino de Deus. Pastor Hélio, bom pastor, estou envolvendo você aqui no mistério, aqui, tá bom? Aí quando chamar, pode chamar quem está junto. Pedro Batista, Igreja da Missão Poder de Vida. Vamos lá.
abençoar a obra também, cantar, louvar o nosso Senhor com os irmãos. Muito feliz pela presença de todos, que Deus venha recompensar todos vocês em nome de Jesus. Os irmãos que organizaram, o irmão Fabiano, os irmãos louvores, os demais que devem dar uma força aí para a glória de Deus. A irmã Eli não pôde estar aqui, mas ela ajudou a decorar, correu atrás. Foi na 25, tentou calor, foi na 25, comprou os negócios, comprou um monte de neon aqui, né? Ficou diferente. Deus abençoe a vida dela, a vida normal, todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus é fiel e grandioso. Nesta noite, louvando o teu nome, Senhor soberano, leve em paz teus filhos, cada um ao seu lado, guardando e dando mal. Daí, Deus, uma bênção, uma noite de vitória, Senhor querido, que possa ir para o seu lado agora, debaixo dessa bênção, dessa proteção, porque o Senhor é fiel para abençoar cada família, cada lar, Senhor. Com a palavra que nós ouvimos nesta noite, que possamos priorizar a tua presença, priorizar o teu Espírito Santo, priorizar, meu Deus amado, nesse momento tão glorioso que está na tua presença, não é perder tempo, mas sim investimento na nossa vida espiritual e na nossa caminhada com o Senhor. Guarda o teu povo e leva de paz em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo se apresente cada coração nesta noite aqui nesta igreja e também com todo o povo de Deus na face de toda esta terra e todo aquele que assim crê e assim espera, digam amém. Amém. Todos em nome de Jesus.